Bem, damos início à lição 9, em que a gente inicia a- o acompanhamento do livro do Nelson Werneck Sodré, História da Imprensa no Brasil, que é o grande clássico, né, do registro dessa história, um livro de 500 páginas, enfim, que veio a público na década de 60 e que constitui o grande documento que a gente tem da introdução do jornalismo no Brasil, do que isso implica. Tá? Bom, o Nelson Werneck Sodré inicia por um capítulo que vai ser o tema da aula de hoje, né? Que é justamente a imprensa colonial, ou seja, a imprensa no período em que o Brasil ainda é colônia de Portugal, né? Que vai, então, até 1822, tá? E conforme a gente já havia visto em aulas anteriores, e no fundo é um período curto porque começa em 1808, quer dizer, antes era uma inexistência, digamos assim. E aí, quando o Nelson Werneck introduz o tema então dessa imprensa colonial, ele dá o título, né, da primeira parte do capítulo, ele vai chamar o pecado do livro, né? E nesse capítulo, nessa subcapítulo, né, dentro do primeiro capítulo, tem lá uma parte que se chama o pecado do livro. E aí nessa parte ele vai discutir o que a gente já viu um pouquinho nas aulas anteriores, né? Mas justamente num certo sentido ele junta, né, o que a gente viu com o Antônio Cândido, com aquilo que a gente viu do Roberto Schwartz, quando ele coloca como base de apresentação dele já essa tensão entre o surgimento do jornalismo e uma sociedade escravagista. Tá? Ele já vai introduzir então a temática do jornalismo brasileiro dentro desse panorama histórico nosso, né? Quer dizer que quando surge em 1808 o Brasil é um país escravagista. E ele vai trabalhar de uma maneira teórica, sólida, né? Um pouquinho uma base contraditória, né? Que implica essa situação, que poderia, né? Até mesmo levar a gente à conclusão de que isso aí ainda não é jornalismo, tá? Isso aí ainda não seria jornalismo. E aí vamos tentar entender então por quê, né? Porque aí efetivamente ele vai enxergar o Correio Brasiliense, por exemplo, de uma maneira muito diferente do Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido faz aquele todo um louvor do Hipólito da Costa, coloca ele num lugar maravilhoso e tal. E aqui a gente já vai ver uma outra perspectiva, tá? Por quê? Né? Qual que é a base dessa discussão, né? Desse ponto de vista do Nelson Werneck, né? A base do ponto de vista é a seguinte: ele tem um sólido conhecimento da história de Portugal também, né? E do próprio desenvolvimento da imprensa lá em Portugal. E ele vai, então, pontuar que antes, né, da vinda da corte aqui para o Brasil, já houve uma ampla expansão do capital comercial em Portugal, ou seja, consolidou-se um projeto burguês lá de expansão comercial, mas que justamente era um projeto de expansão comercial colonialista. Tá? Então, digamos assim, Portugal começa a se colocar numa grande situação de business, assim, de país ligado às questões de mercado, de comércio, etc., etc., mas dentro de uma perspectiva colonialista, né, que em relação ao Brasil se transforma num processo de exploração comercial do Brasil. Então, é como se fosse, né, efetivamente um primeiro passo, digamos assim, de uma burguesia comercial que surge, que vai tomar iniciativas, etc., mas que, por outro lado, é uma burguesia que se pauta num processo de exploração de um outro lugar, que são as suas colônias. Tá? E aí foi justamente quando Portugal tem essa movimentação, no sentido de explorar as colônias e se tornar um país de navegações, e etc., que, por um lado, Portugal ocupa o Brasil e começa a explorar aqui, e por outro lado surgem, lá em Portugal, surgem as gráficas e os jornais. Quer dizer, lá em Portugal começa a haver uma circulação de informação que é necessária dada a ascensão de uma burguesia, de uma classe social
que não é a nobreza, que trabalha, que ganha dinheiro, que explora, né, entre outras coisas, a própria colônia. Quer dizer, há uma ascensão inicial de uma burguesia em Portugal, mas o que vai acontecer muito rapidamente, ao mesmo tempo que ia tentando dar esse grande passo em direção a uma sociedade burguesa, né? Como o rei era um rei absolutista, como o país ainda era um país absolutista, o que acontece? Vai existir uma grande virada. Vai existir uma grande virada. Ou seja, vai existir uma espécie de acordo entre essa monarquia absoluta, né, de características feudais que ainda prevalecia em Portugal, de uma nobreza de caráter feudal que ainda era muito sólida em Portugal, uma aliança desse grupo com a religião católica, né, o que vai fazer com que surja justamente a Inquisição em Portugal como uma espécie de reação contrária a esse avanço burguês, que no fundo era um avanço de uma parcela do povo, né? Contra a qual, novamente, nobreza e igreja se articulavam para brecar, digamos assim, essa expansão burguesa inicial de Portugal, o que criou uma situação de tentativa de avanço burguês que foi imediatamente reprimida por essa aliança do reinado absolutista com a Inquisição. Tá? Então, em Portugal, isso ganha uma forma, né, muito clara historicamente. Né? Então, o Nelson Werneck vai dizer, por exemplo, né, sabe-se que a Inquisição em Portugal matou 30 mil portugueses. Né? Ela matou 30 mil pessoas, quer dizer, foi um processo violento de reação contra essa tentativa de avanço de uma sociedade burguesa. Tá? E aí, o que acontece? Essa situação histórica vai fazer justamente com que, um pouco depois, em 1808, quando a família real vem para o Brasil, o surgimento do jornalismo no Brasil já seja dentro dessa conjuntura de aliança muito sólida entre o absolutismo e a Inquisição, né? Coisa que a gente já viu, inclusive quando falou do próprio Hipólito da Costa, né? Que resultou, por exemplo, na prisão do Hipólito da Costa por ele ser maçom, por ele defender a maçonaria. Né? Então, esse tipo de contexto, que vai ser o contexto no qual a imprensa vai vir junto com o Dom João VI aqui para o Brasil, tá? E que vai imediatamente, né, atrair uma espécie de maldição e condenação que vai estar caracterizada, né, como a perseguição às pessoas, né, que tentassem fazer jornalismo. No fundo era isso. Tá? Então, por exemplo, em Portugal, ele vai dizer aqui, né, havia 3 tipos de censura. Ou seja, existe um jornalismo, mas existe uma censura. Não é um jornalismo livre. Tá? E a questão da liberdade é uma das lutas, das bandeiras dos burgueses, né, contra o domínio absolutista e religioso. Né? Então, isso não está resolvido em Portugal. Apesar de ter tido um primeiro impulso comercial, capitalista, burguês, né? Quer dizer, isso sofre uma refreada, um retrocesso, né? E o resultado disso é que há pelo menos 3 órgãos de censura em Portugal, um que é a própria igreja, né? A igreja, assim, os padres, os bispos, a estrutura da igreja existente em cada capela, em cada bairro, etc., né? Mas já existe um segundo, que é da própria Inquisição, ou seja, além do padre, ainda existe um outro departamento, digamos assim, da igreja, que é aquele que cuida dos assuntos da Inquisição, e que ele é muito poderoso dentro da igreja, né? Mas já é uma segunda força, né? Então são 2 censuras, não é uma censura só. Tem uma que é do padre da esquina e tem outra que é da estrutura da Inquisição, e evidentemente com muito mais força, porque a Inquisição tem poder de polícia e tudo mais. E por fim, a censura régia, quer dizer, dos representantes do rei que também vão exercer censura, né? E aí censura, não sei até que ponto vocês estão familiarizados com esse termo, mas censura é a ideia de que antes de uma matéria vir a ser publicada no jornal, ela deva passar por um censor, por alguém que vai deixar ou não aquela matéria ser veiculada, tá?
Então é uma forma de limitação das liberdades, né, que sujeita, né, qualquer um que queira trazer a público conhecimento, seja jornalismo, seja, enfim, teatro, né, qualquer expressão artística, tem que passar por uma censura que dizerem se aquilo realmente pode ir a público ou não, né? E que essa estrutura, né, de censura, quer dizer, ela remonta ao século XVI, né? Em 1576 já havia uma legislação que obrigava a aprovação da Igreja e da Inquisição a qualquer obra de cunho jornalístico informativo. Então percebam a contradição, onde mesmo em Portugal nasce também o jornalismo, né? Quer dizer, é um jornalismo, mas é um jornalismo censurado, que a Inquisição e a Igreja têm que dar autorização, e a partir de 1624 também o rei, né, o Estado tem que dar autorização, e até mesmo a Cúria Romana tinha que mandar, as notícias teriam que depender de uma autorização de Roma para que pudessem ser veiculadas num jornal, né, aqui fundamentalmente também de livros, né, quer dizer, essa coisa de que havia livros proibidos e livros que também seriam censurados, né, que até por força do momento histórico, o foco vai estar muito mais centrado no livro do que no próprio jornal, né? Por isso o capítulo dessa parte aí se chamar O Pecado do Livro, né? Quer dizer, era muito aquela discussão de que não deveriam entrar em Portugal, por exemplo, os livros franceses, né? Dos iluministas franceses que pregavam, né? Aquelas ideias anti-absolutistas, né? Imagina a heresia, né? De um livro desse entrar em Portugal. Então tudo era muito controlado nesse sentido, né? Já no século XVIII, com o Marquês de Pombal, há uma certa reformulação lá que diminui um pouco o impacto e o peso da igreja nesse sentido, mas mesmo assim persiste, quer dizer, é só uma questão de nuance, de força, digamos assim, mas o problema realmente persiste. Tá? Agora, esse quadro sendo o quadro de Portugal, até 1808, né? Aí o Nelson Werneck vai falar, poxa, e no Brasil, o que, que aconteceu? No Brasil simplesmente não existia nem imprensa, nem livro. Tá? Não entrava livro no Brasil, ninguém lia. Né? Até porque o Brasil era uma colônia de exploração, quer dizer, os portugueses vinham aqui só para arrancar pau-brasil, procurar ouro, essa coisa, e levar embora. Quer dizer, não havia uma política, né, de colonização como passa a existir a partir de 1808. Né? Então, só no final do século XVIII é que começa alguma movimentação no sentido de que os latifundiários que exploravam as terras agrícolas aqui no Brasil, extrativismo aqui no Brasil, começam a mandar os seus filhos, e não os seus filhos, mandar um filho para a Europa, em geral o filho mais velho, mandava um filho para a Europa para estudar. Né? Então começa no século XVIII a haver uma espécie de tentativa de educar filhos, esse tipo de coisa, mas até então não, os caras eram uns broncos lá que vinham aqui para ser capataz, né? De exploração de uma colônia. Tá? A perspectiva inicialmente era essa, né? Tanto é que eram capatazes de escravos, quer dizer, era uma relação escravagista, de exploração e tudo mais. Tá? Então um dos filhos, a partir do século XVIII, começa, né, por força de algum poder aquisitivo que esses exploradores começam a acumular e tudo mais, né, ser enviados então para a metrópole, para estudar em Portugal, para estudar em outros países também da Europa, quer dizer, aí começa um pouco essa ideia, né, mas já no final do século XVIII, tá? E por força disso, quer dizer, começa a existir também, em alguma medida, né, um certo serviço, uma certa divisão de trabalho nas cidades, mas vejam que a base efetivamente de exploração nem era muito no sentido de criação de centros urbanos, quer dizer, não tinha indústria, então não tinha lugar que ocupasse mão de obra intensiva, né? Enfim, era um contexto agrário de exploração extrativista, né? Dos recursos naturais, né? Em que, enfim, a coisa era muito embrionária efetivamente aqui no Brasil e que não tinha, então, né, eram feitos censos anuais lá do que as pessoas tinham em casa e tudo mais, e não existia livros, né, essa ideia não existia, mas quando começa a ter um pouco de comércio, né, dentro das pequenas cidades, que começa a se formar e tudo mais, justamente o livro vai ser uma das mercadorias mais lucrativas, digamos assim, né,
e onde alguns burgueses ganhavam mais dinheiro trazendo o livro para o Brasil, e começa realmente a existir, mas sempre numa perspectiva de, por exemplo, até mesmo esses livros que eram trazidos para cá tinham que passar por uma alfândega, e dentro dessa alfândega havia listas de livros que poderiam entrar ou que não poderiam, né? E evidentemente que os livros mais de ideias avançadas todos eram proibidos, né? O que era mais permitido eram livros afinados com o pensamento dos jesuítas, da igreja, da religião e tal, isso, né? Aí tinha mais fluxo, mas outro tipo de pensamento mais filosófico assim era efetivamente proibido, tá bom? E uma ressalva aqui também que o Nelson Werneck faz, que é interessante, quer dizer, também não idealizar demais o que significava mandar esse filho, né, do latifundiário para estudar na Europa, né? Porque aquilo que se ensinava nas universidades portuguesas era mais ou menos o que a gente aprende hoje no ensino médio, entendeu? Era uma coisa muito básica, assim, né? A gente pensa hoje na universidade, pensa no ensino superior, o cara já estudou 8, 12 anos antes de entrar ali, já entra com uma certa... Não, aquilo lá era a alfabetização, digamos assim, o beabá da coisa, matemática, alguma coisa, né? Era o bem básico, né? Aquilo que era a formação, então, que esses rapazes que estavam indo para a Europa tinham e voltavam para o Brasil com essa formação, tá bom? Aí ele vai chamar a atenção para o contraste, né? Quer dizer, se essa era a situação da colônia brasileira, a nossa universidade, por exemplo, na primeira universidade vai ser a Universidade do Brasil, que é criada no Rio de Janeiro na década de 40, né, 1940. Então veja bem, 1940, o México e o Peru já tinham universidade no século XVII. Tá? É lógico que era essa universidade rasteira aí que eu falei agora há pouco, mas já tinha, né? Então, essa diferença entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola nas Américas que o Nelson Werneck Sodré vai chamar um pouquinho a atenção, e ele vai discutir um pouco isso, né? Porque isso é uma questão fundamental, né? Desse atraso da vinda da imprensa para cá. O México, por exemplo, já tinha jornal em 1539, e o Peru já tinha em 1583. Né? Então ele vai dando alguns exemplos, né? As colônias inglesas, né, o que hoje são os Estados Unidos, já tinham em 1650, quer dizer, como que no século XVI e XVII, várias colônias, né, espanholas e inglesas já tinham jornais circulando, e aqui não tinha. Então ele começa a levantar a lebre aí de alguma característica peculiar, né, do Brasil que fazia com que aqui fosse mais atrasado ainda. Né? A gente já viu um pouco essa ideia. Né? Mas assim, ele vai explorar um pouco a ideia da maneira como a gente viu anteriormente, realmente, né? De que havia aqui uma situação peculiar, né? Da Inquisição, essa coisa toda que a gente já falou, mas ele vai começar a destacar alguns outros aspectos. Né? Então, por exemplo, ele vai destacar o fato de que os índios que foram encontrados aqui no Brasil eles não tinham nenhuma cultura no sentido do que a gente poderia chamar de culturas de civilizações, assim, né? Como a gente diz que o Egito era uma civilização na antiguidade, como a gente diz que a China era uma civilização na antiguidade, né? Ou seja, a China tinha cultura, tinha livros, tinha coisas lá e tal, 5.000 anos antes de Cristo, né? O Egito, 3.000, 2.000 anos antes de Cristo, já tinha pintura, né? Então, tinha uma coisa que a gente chama, né, na nossa tradição, que evidentemente é europeia, né? Que a gente chama de cultura, de civilização, e que o índio brasileiro não. O índio brasileiro, se a gente fosse colocar nessa linha, digamos assim, da evolução das civilizações, a gente ia ter que colocar o índio brasileiro no pé da pedra lascada, lá do Homem das Cavernas. Quer dizer, um cara que não tinha cultura acumulada nenhuma, não tinha escrita, não tinha nada que outras civilizações de outros lugares tinham. Né? A própria Grécia, 500 antes de Cristo, começa a ter uma filosofia e tal. Então, os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram aqui nem chinês nem grego, né? Quer dizer, que alguém que tivesse uma cultura. Encontraram gente numa condição muito precária lá, que não tinha nem roupa, né? Esse tipo de situação. Um homem muito primitivo, né? E que não foi isso que aconteceu na América Espanhola, porque na América Espanhola havia civilizações nesse sentido aí que a gente está tratando da China, havia civilizações que eram de povos nativos, né?
mas que eram os incas, eram os maias, quer dizer, povos que tinham arquitetura, que tinham construções, que tinham religiões, né? Enfim, tinha uma tecnologia, né? Havia civilização nesses lugares. Então a relação dos portugueses com a América, dos espanhóis, desculpa, na América Espanhola, foi da necessidade de colocar uma cultura sua espanhola para apagar, digamos assim, as marcas das culturas originais do México, do Peru, né? Então, para apagar essas culturas originais que havia nesses lugares, havia civilizações nesses lugares, ao contrário do Brasil, que não tinha civilização nesse sentido aí que eu estou falando, vocês devem estar acompanhando, né? Então, o que acontece? Os espanhóis, num certo sentido, tiveram que lidar com isso, tiveram que ocupar um espaço da civilização anterior com a sua própria cultura, e aí eles facilitaram, então, a vinda de livros, a vinda da educação jesuítica. Tudo bem, era jesuíta, mas era uma educação, né? Quer dizer, favoreceram esse tipo de coisa, enquanto Portugal não, né? Os poucos jesuítas que foram mandados para a América Portuguesa, quer dizer, depois que assumiu lá o Pombal, né, houve um certo problema lá do Estado português com os jesuítas e houve uma espécie de caça a esses caras, inclusive. Nelson Werneck até cita aqui, né, que as poucas bibliotecas que havia no Brasil, né, no período do século XVIII, ali eram de jesuítas ou de conventos, esse tipo de coisa, né, e que quando justamente o Pombal expulsou os jesuítas, né, o que acontece? Os livros que havia nesses conventos e tudo mais, eles ficaram apodrecendo, porque ninguém tinha interesse naqueles livros, né? E há algumas narrativas de que eles viraram assim, papel de embrulho para peixe, entendeu? Pegava os livros e ia usando aquele papel para embrulhar a mercadoria. Quer dizer, um descaso absoluto, né, com a figura da cultura, do conhecimento e tal, que era típico então da colônia brasileira, tá? Ele vai citar, por exemplo, também, né, que ter livro em casa era um sinal enfim, era uma coisa que era mal vista, né? Então, quando os inconfidentes mineiros foram presos, né, lá no final do século XVIII, quer dizer, a polícia ia na casa deles e se encontrasse na casa algum livro lá de algum iluminista, né, do Rousseau e tal, aquilo era uma prova, um agravante do crime, né? O fato de que aquela intenção de libertação do Brasil e tudo mais era um projeto subversivo lá, alimentado por ideias francesas, né? Esse tipo de coisa era bem presente na cultura da época. Então, os livros que porventura existiam e eram vendidos aqui no Brasil eram só aqueles impressos no Reino, impressos em Portugal, o que já dependia de uma autorização prévia em Portugal para que fossem impressos, né? E que vinham, né, para cá de navio e que eram vendidos aqui por preço muito alto, era não um comércio muito rentável, e que fora isso, quer dizer, o que mais entrasse aqui no Brasil, se entrasse algum pensador francês, por exemplo, era contrabando. Era algum navio que encostou em algum canto lá e descarregou livros lá e ninguém ficou sabendo, né? Então esse tipo de ambiente, né, que o Nelson Werneck vai pintando, tá? E, por exemplo, em 1808, ele fala assim, né, que sai uma lei que ordena que a alfândega só aceite livros de uma certa lista, né? Tinha uma lista de obras permitidas ali, e fora daquilo era proibido deixar entrar no país, tá? Em 1809, uma outra normatização que exigia autorização da polícia para entrar, para fazer anúncio de venda de livro, né? Então você tinha que dizer qual era o livro que você ia oferecer no anúncio e tinha que mostrar para a polícia lá qual que era o livro que você estava anunciando, né? Então passava por essa censura aí. E aí, nesse sentido, quer dizer, era uma cultura que também via com péssimos olhos os estrangeiros, principalmente os franceses, né? Eram tidos como sujeitos por natureza meio que subversivos, assim, e que havia um olhar todo crítico em relação a essas pessoas que por vezes vinham para o Brasil, porque tinham ofícios, né, que começam a se estabelecer no Brasil, né? Então começa a acontecer esse tipo de vinda, mas que era muito mal visto, né?
E o ambiente, então, todo a pintura que o Nelson Werneck faz do ambiente é com esses dados históricos aí. Por outro lado, quer dizer, a partir de 1808 começa a surgir, né, pequenos grupos de reunião maçons, né, ele cita umas academias aqui, Suassuna e Paraíso, que são academias que surgem lá em Recife, né? Mas também começa a surgir, né, alguns profissionais mais de perfil burguês, que não eram latifundiários exploradores de escravo, né, que justamente vão trabalhar na alfândega, trabalhar nos serviços públicos, né, onde começa a surgir um espaço, então, para o desenvolvimento de uma certa liberdade de força de trabalho livre, né, apesar que bastante minoritário em relação à grande massa de trabalhador escravo, né, que era o que sustentava o setor econômico, conforme a gente já viu na aula anterior, tá? E que, dentre os quais, quer dizer, esses servidores públicos e tudo mais, vários deles vão ser justamente aqueles que vão ser fomentar, num certo sentido, movimentações para a independência, né? E que muitas vezes vão dar errado, como no caso lá dos Inconfidentes Mineiros, que vão ser todos presos e mortos e aquela coisa toda, né? E aí o Nelson Werneck só destaca que além de haver essa número de pessoas, né, laicas e que se dedicavam a esse tipo de crítica do colonialismo e tudo mais, também houve um grande número de padres que se envolveram com assuntos políticos, né? Então ele fala de 57 padres, por exemplo, que se envolveram com uma tentativa de rebelião em 1817, né? E alguns, inclusive, como o próprio Frei Caneca, se tornaram guerrilheiros, pegaram arma mesmo lá, Frei Caneca na Bahia, né? Participou de uma movimentação lá de natureza anticolonialista, tá? E que participaram então de rebeliões, motins liberais e tal, que um ou outro male-male pipocou no Brasil ao longo do século XVIII, tá bom? Finalizada essa primeira apresentação do pecado do livro, né, que eu acho muito bem contextualizado no Nelson Werneck, ele vai falar agora do sacrilégio da imprensa, né, já que o livro é um pecado, quer dizer, a imprensa foi um sacrilégio também, né, nesse sentido, mas que, por outro lado, quer dizer, a gente viu que ela chega no Brasil de uma outra forma, tá? Mas vamos falar um pouco do percurso até chegar lá. Ele vai dizer o seguinte, que os holandeses eles introduziram elementos de característica de sociedade comercial burguesa, né? Quando eles ocuparam Recife, num certo período lá, né, do Nassau, século XVIII, quer dizer, eles já introduziram uma série de elementos burgueses aqui, né? Como, por exemplo, o Nassau, enfim, criou cidades, né, com um tracejamento urbano lá, uma coisa toda da proposta deles de colonização holandesa aqui para o Brasil, e trazendo, então, servidores e funcionários e gente que ia desempenhar ofícios, né, que ia realizar determinadas atividades e tal, inclusive pintor, né, as primeiras pinturas que a gente tem aqui do Brasil são do Ecaute, que é um cara que justamente o Nassau trouxe para cá no século XVIII, né, e aí ele pintou os índios, pintou várias etnias, inclusive, pintou os animais brasileiros, pintou a flora, né, nossas árvores, nossas palmeiras, nossos bichos e tal, que é, inclusive, o primeiro registro, né, de pintura, assim, efetivamente, que a gente tem do Brasil. Né? Então, a importância da vinda desses holandeses para cá, nesse sentido de trazer artífices, né, gente de característica burguesa, já comercial, a Holanda já tinha isso bastante avançado, né? Mas ele percebe, por outro lado, que por mais que os holandeses tenham trazido uma série de serviços nesse sentido, o jornal eles não trouxeram. Quer dizer, ele fica um pouco, coloca isso como uma interrogação. Por quê, né? Quer dizer, qual que seria, né, a motivação? E ele percebe, né, que a motivação era justamente o problema do sistema escravagista. O problema do sistema escravagista, que é aquele problema que a gente já viu aula passada, né? Então, o que ele fala aqui literalmente? A etapa econômica e social atravessada pela colônia não gerava, né, não criava, não dava oportunidade às exigências necessárias à instalação da imprensa. Você não tinha no mundo escravagista as condições, exigências necessárias à instalação da imprensa. Que condições? Por exemplo, de um público que soubesse ler.
né, e que tivesse dinheiro para comprar jornal. Vocês entendem é todo um sistema, digamos assim, que tem que estar instaurado para que o jornalismo surja, né? Você não tinha comerciantes, né, bem-sucedidos que tivessem dinheiro para fazer um anúncio no jornal e para sustentar o funcionamento do jornal. Você não tinha gráficas e, quer dizer, custos que o jornal envolve, né, problemas, etc., que você não tinha essas condições, né? Por quê? Porque a etapa econômica, social, né, em que o Brasil estava colocado não permitia esse tipo de coisa. Diferentemente, então, da América Espanhola, que nunca teve a mão de obra escrava como fundamental para o seu funcionamento, por exemplo. Né? Então, comecem a perceber as diferenças, o impacto que teve, né, a nossa tradição colonialista escravagista, né? Aonde que isso pega? Então, as iniciativas que houve no período foram esforços isolados. Tá? E aí ele vai elencar algumas aqui. Né? Foram esforços isolados e que a metrópole matava no nascedouro, não deixava. Né? Então, por exemplo, ele vai dizer em 1706, teve um governador do Recife que mandou trazer uma gráfica, né? Porque ele queria imprimir, olha só, letra de câmbio, né? Nota promissória, coisa para comerciante, né? E orações lá para o padre. Né? Ele queria imprimir letra de câmbio e orações, né? E aí o que aconteceu? Ele ameaçou de trazer isso, pediu autorização para o governo e imediatamente o governo liquidou a gráfica, né? E não deixou que imprimisse nada. Baixou uma lei lá dizendo que se o cara usasse aquela gráfica lá, ele ia queimar junto com a gráfica. Tá? Já em 1746, 40 anos depois, no Rio de Janeiro, né, também chegou o impressor português lá que trouxe essa oficina gráfica, coitado. Achou que ia poder exercer aqui a profissão justamente para comerciantes, para padre e tal, não sei o que lá. E foi dada uma ordem régia, então o rei mandou queimar a gráfica do cara, né? E proibiu totalmente a impressão de qualquer material. Quer dizer, efetivamente no século XVIII é isso que acontecia. Porventura, se alguém tentasse trazer gráfico ou livro para cá, o cara morria queimado junto com o equipamento. Tá? Então, tentando, mesmo no período, explicar o que acontecia, né? O Nelson Werneck vai fazer referência a um pensador que se chama Moreira de Azevedo, que vai dizer o seguinte: não convinha a Portugal que houvesse civilização no Brasil. Desejando colocar essa colônia atada ao seu domínio, não queria arrancá-la das trevas e da ignorância. Tá? Então, nossa tradição é uma tradição de domínio sobre a ignorância, tá? Que explica, em certo sentido, por que em 2020 a gente ainda tem 40 milhões de favelados no Brasil. Tá? Então, essa perspectiva, né, de que você não quer que haja uma evolução crítica, digamos assim, de um pensamento dos sujeitos da sociedade, né? Então isso já vem dessa tradição, né? E que, no caso extremo do século XVIII, implicava em queimar gráficas e impedir a circulação de jornal, né? Então o que o Nelson Werneck diz? A ignorância realmente constituiu imperiosa necessidade para o que exploravam os outros indivíduos, classes ou países, né? Aí ele já está generalizando essa descoberta lá histórica, né? Erigir a ignorância em virtude, tá? Ele está dizendo aqui, isso é possível, você criar uma mentalidade num povo que ache, né, esse povo ache que ignorância é virtude, que a melhor coisa é ser ignorante, fotografar bem e ir para o Big Brother, quer dizer, é esse tipo de perspectiva que a gente está tentando problematizar como uma perspectiva histórica. Isso não nasce de um dia para o outro. Isso é uma construção histórica que vem do período da colonização. Tá? Então, depois de feito esse preâmbulo, né, quer dizer, a questão da vinda do jornalismo para cá, ele entra realmente na vinda. Não. A prensa chega no Brasil em 1808, trazido pelo Conde da Barca, que era uma das pessoas que estava lá na comitiva real, né, e que pegou uma gráfica lá, uma prensa que ele tinha, né, e colocou numa das caravelas e trouxe, né? E chegada essa prensa aqui no Brasil, o que é feito? Né? O rei manda criar uma junta que vai examinar obra por obra, papel por papel, oração por oração, nota fiscal por nota fiscal, né? Tudo aquilo que for produzido pela prensa régia. Tá? Então existe um comitê
digamos assim, que eu quero fazer meu convite de casamento e mandar imprimir aquilo no papel, o cara vai ler o meu convite de casamento e vai dizer, não, esse casamento aqui pode acontecer ou não, né? Então, ou pode ser impresso ou não pode ser impresso esse convite, né? Então, olha o grau, quer dizer, de rigor, de censura que há contra a circulação, né? Então, ele conclui essa introdução, digamos assim, era a censura, tá? E um dos três censores, né, nomeados por Dom João VI, justamente era aquele José da Silva Lisboa, que a gente viu que o próprio Hipólito da Costa vai dizer, que é um cara que só faz o jogo do governo e tal, né? Imagina, fazer mais jogo do governo do que ser o censor da prensa régia, né? Era realmente essa a perspectiva, né? E esse cara fazia jornal também. Então, dia 10 de setembro, o Nelson Werneck coloca aqui como a data em que surge a Gazeta do Rio de Janeiro. O que era a Gazeta do Rio de Janeiro? Era o jornal que o próprio Dom João VI imprimia nas suas gráficas. Tá? Então, é por isso, né, que meio que o Nelson Werneck Sodré está colocando em xeque se o jornalismo realmente surgiu em 1808 no Brasil, porque o que está surgindo é esse tipo de coisa. Né? Um jornal que é feito pelo Dom João VI para veicular os assuntos de interesse dele. Né? Então, se a gente pensar o jornalismo com base naquele conceito do Ciro Marcondes, quer dizer que o jornalismo envolve uma transparência, uma racionalidade que joga a luz nas coisas e tal, a última coisa que você vai ver na Gazeta do Rio de Janeiro é crítica, né? Muito pelo contrário. Era um jornal de 4 páginas, então semanal, depois a periodicidade acabou nem se mantendo muito essa, né? Que era feita por um Frei Tibúrcio, né? Que era o redator principal, lá Tibúrcio José da Rocha, com notícias basicamente sobre a Europa, sobre o estado de saúde dos príncipes, né? Era uma coluna social da nobreza, né? Que justamente, como é que o Nelson Werneck vai falar, né? Páginas que não se manchavam, né? Com pensamentos de democracia, de republicanos ou antimonárquicos, né? Quer dizer, era uma espécie de jornal que quando a gente lê, a gente acha que o Brasil era o paraíso terrestre, né? Lendo aquelas páginas, como se o mundo fosse todo cor-de-rosa, cheio de príncipes e princesas maravilhosas fazendo aniversário, todo mundo feliz com aquilo, né? Então imagine, né? Esse é o nosso primeiro jornalismo, assim, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, né? Que é efetivamente impressa aqui, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar do Hipólito, mas era um jornal feito na Inglaterra, tal, né? E com outra ordem também de problemas que a gente vai levantar. Mas enfim, é discutível, né, diz o Nelson Werneck Sodré, se isso é parte da imprensa brasileira, porque era um jornal do Dom João VI, né? Enfim, ele já está falando aqui né? Era um jornal que não se sabe, então, até que ponto esse jornal poderia ser considerado como a inauguração de um jornalismo aqui. E, por outro lado, quer dizer, tem o Hipólito da Costa, que até um pouco antes, né, em junho de 1808, ele já lança os seus primeiros números do Correio Brasiliense, mas que, por outro lado, era um jornal que surgiu no exterior, né? E aí o Nelson Werneck vai criar uma espécie de problematização agora em relação ao Correio Brasiliense. Tá? Ele surgiu no exterior, feito pelo Hipólito da Costa, que tinha fugido da Inquisição, então, era um português, mas morava na Inglaterra. Ele surge no exterior, ele é mantido, né, por forças e condições externas, ou seja, alguém pagava aquilo, tá? E bastante provavelmente quem pagava aquilo não era o dinheiro que ele gerava com vendas aqui no Brasil, quer dizer, tinha alguém por trás do jornal, né, que não era Dom João VI, que era crítico justamente à administração, né? Fato que, né, o fato de estar no exterior e de ter alguém que bancasse aquilo, eram justificados pelo Hipólito da Costa, porque ele dizia, olha, se eu estivesse em Portugal, se eu estivesse no Brasil, eu não conseguiria fazer esse jornal com liberdade, né? Então, aquilo que vai justificar, num certo sentido, né, esse fato de ficar fora, né, vai ser justificado pelo Hipólito como isso. Não, eu estava em busca da liberdade. E aí o Nelson Werneck Sodré vai falar, poxa, mas vamos pensar melhor essa situação, né?
Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, o problema do Correio Brasiliense não é simplesmente o fato de ser feito fora do Brasil, tá? Porque o Nelson Werneck diz, outros jornalistas já tiveram que fugir dos seus países para fazer jornalismo, né? E aí, embora sem citar aqui, ele está falando do Marx, que teve que fugir da Alemanha, né? E ele foge para a Inglaterra, e da Inglaterra ele faz jornais que circulam na Alemanha, ainda no movimento comunista alemão, tá? Mas enfim, sem citar, ele faz essa referência, mas ele acha que tem uma coisa diferente entre os jornais feitos pelo Marx e os jornais feitos pelo Hipólito da Costa, né? Então qual que é a diferença? Ele vai falar assim, olha, a diferença fundamental que faz com que a justificativa do Hipólito não se sustente é que muitos fizeram então jornal de fora do país para fugir da censura, da prisão, da morte, etc. Mas o ângulo mesmo que o Hipólito usa para fazer o jornalismo dele é também um ângulo de fora. Quer dizer, é um jornal de quem olha o Brasil a partir de fora. Tá? Não é pelo fato de fazer o jornal fora do Brasil que eu talvez, né, não mantenha a visão interna, digamos assim, que o jornal é capaz de representar ou de problematizar. Tá? Eu sou capaz de falar dos problemas brasileiros, né, escrevendo artigos em qualquer lugar que eu tiver, na Alemanha, né, eu posso estar em qualquer lugar escrevendo problemas da vivência interna, dos problemas internos brasileiros. Né? Mas é muito diferente quando eu vou para a Alemanha e começo a olhar o Brasil como um país longínquo. E esse é o problema que ele vê na obra do Hipólito da Costa, que o Hipólito da Costa olha o Brasil de fora, faz uma análise crítica do Brasil do lado de fora. E do lado de fora, qual é a faceta que mais aparece do Brasil, né? É aquela que a gente já viu no artigo lá do Roberto Schwartz, quer dizer, de um país comercial, de um país que entra no jogo do comércio com a Inglaterra, com França, com a Alemanha e tal, e manda para o Brasil, manda ouro, quer dizer, dessa faceta business, digamos assim, do Brasil, né? Que é aonde o Hipólito da Costa vai tecer críticas, mas vai tecer críticas desse tipo de problema. Tá? Então vamos ver como é que isso se dá melhor aqui. Quer dizer, o ângulo pelo qual o Hipólito olha para o Brasil é um ângulo externo, né? Que vê então o Brasil dentro dessas condições internacionais de amplo comércio e tal, muito mais do que nas condições nacionais. Por exemplo, o Hipólito nunca vai, ou raras vezes, vai problematizar o problema da escravidão. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado na questão da abertura de portos, do comércio internacional brasileiro. Né? Então, ele está preocupado com outras coisas, ele não está preocupado com questões muito inerentes assim dos problemas, das mazelas brasileiras, internamente falando. Tá? Ele vai dizer em seguida que, em relação ao Hipólito da Costa, tem pessoas que amam o Hipólito da Costa e tem pessoas que odeiam. Tá? Essa divisão, digamos assim, vai se caracterizar de que maneira? Quais que são os que louvam? Né? Que a gente já viu, o próprio Antônio Cândido. Vai dizer que essa situação era justificada justamente por escapar da censura, né? Por ter uma espécie de espírito iluminado, clarividente, iluminista, né? E por fazer uma crítica da administração brasileira. Né? Então são aspectos que quem louva o Hipólito da Costa vai chamar atenção. E quem fala mal do Hipólito da Costa vai dizer o quê? Né? Primeiro, né, a ausência de posição sobre o abolicionismo. Isso aí vai ser a grande questão, assim, né? E é a questão que o próprio Nelson Werneck está levantando. Quer dizer, digamos assim, se o jornal do Hipólito da Costa fosse um jornal iluminista, ele seria um jornal com ideias fora do lugar aqui no Brasil. Ele não está discutindo as questões internas fundamentais que têm que ser problematizadas aqui dentro. Tá? Então, em 1814, por exemplo, ele simplesmente diz numa matéria lá que ele é contra a escravidão, mas não entra no debate, entendeu? Não aprofunda a questão. Né? Em 1815, ele sugere para a administração do Dom João VI que traga máquinas para o Brasil, que fomente imigração, mas também sem pesar muito a mão e sem discutir o problema da escravidão. Quer dizer, ele só está apontando para a necessidade de modernização dos parques produtivos, né? Mas ele não está chamando atenção para a questão enfim, da luta contra a escravidão, de que aquilo tinha que acabar. Né?
Ele apoiou a volta do Dom Pedro I para Portugal, por exemplo, é uma coisa que se fala mal do Hipólito da Costa por causa disso. Né? Ele era contra que Dom Pedro ficasse aqui, que foi o movimento do Fico que originou a própria independência. Né? E que, como a gente já viu até no Antônio Cândido, ele defendia um regime dual de governo, Brasil e Portugal, com uma pessoa em cada lugar ali decidindo as coisas conjuntamente. Tá? O primeiro jornal dele vem a público em 1808, em 1º de junho de 1808, né, que é a data da edição facsimilar, né, que existe do jornal. Né? E aí, então, sintetizando a crítica que o Nelson Werneck faz ao Hipólito, ele vai dizer o seguinte: ele é um sujeito ético, mas ele é muito mais ético do que revolucionário, ou seja, ele é reformista. Ele faz críticas, sim, mas ele é reformista, ele não é revolucionário até as últimas consequências. Né? Ou seja, ele não vai defender nem independência, nem fim da escravidão, nem república. Né? Basicamente é isso. Ele não vai defender liberdade plena dos sujeitos. Ele concorda com um país que tem lei de censura. Né? Então, esse que é o problema. Era o ângulo, digamos assim, da burguesia inglesa. Então aí você amarra a charada toda de quem que sustentava o jornal dele. Quem sustentava esse jornal eram os comerciantes ingleses, que eram em sua boa parte maçons, e que naquelas organizações lá da loja maçônica se articulavam lá para ter uma influência sobre o comércio brasileiro. Né? Então, por exemplo, condenou todo problema em relação à limitação da abertura dos portos no Brasil. Era uma grande temática que ele sempre bateu, foi essa questão de limitação de portos. Por quê? Porque isso ia contra os interesses dos ingleses, que queriam ter acesso a todos os portos brasileiros, né? E não só, por exemplo, em 1808, quando sai o decreto de abertura dos portos, né? Tem um número lá, 10, né? Alguma coisa próxima disso, de 10 portos onde era possível encostar barcos no Brasil, mas não mais do que 10, entendeu? Imagina, o Brasil do tamanho que é, né? Quantos portos não havia em tudo quanto era canto aí? E não podia, só podia parar nesses 10. Antes dessa abertura era pior ainda. Para o navio vir para o Brasil, tinha que passar por Portugal. Né? E em Portugal trocava de navio e aí vinha para cá. Antes era pior ainda, era realmente centralizado, era monopólio. Tanto é que se dizia que os portos eram fechados. Né? Eram fechados por quê? Porque só chegava navio português no Brasil. Tá? Com medo de roubarem pau-brasil, de roubarem ouro e tal. Era uma política de centralização, né? Para evitar evasões de contrabando. Tá? Mas, enfim, que uma das necessidades que se teve, né, quando mudaram a corte para o Brasil, foi justamente abrir os portos aqui, porque os portos em Portugal estavam ocupados por francês. Né? Então foi esse tipo de movimentação histórica que está acontecendo aí. Tá? E eu estou chamando a atenção dessa questão da abertura de portos, porque isso vai ter uma importância no próximo capítulo, na próxima aula que a gente vai discutir, tá bom? Então prestem bastante atenção nesse fato, tá? Então, o que aconteceu? Como é que se dava a relação entre o governo de Dom João VI e o próprio Correio Brasiliense? Né? Qual que era essa relação? Por vezes, Dom João VI fazia de conta que estava de olho fechado, que nem sabia que existia o jornal. Né? Mas, por vezes, quando o Hipólito batia muito forte, por exemplo, contra essa legislação que abriu os portos, né? Porque o Hipólito queria uma abertura mais ampla, nesse momento, Dom João VI baixa leis lá e tal, endurecendo o rigor da alfândega, né, no sentido de tentar catar os exemplares do Correio Brasiliense e de impedir que entrassem no Brasil. Tá? Então tem uma espécie de jogo duplo aí. Né? Aí depois passava um tempo, afrouxava de novo, e aí começava a entrar o jornal, até que o Hipólito falasse uma coisa muito crítica, aí Dom João VI mandava caçar às vezes. Então era por vezes perseguido, por vezes não. Foi no final do período quase que até apoiado. Dom João VI andou especulando quanto é que custaria comprar um número de assinaturas que o próprio governo brasileiro compraria, né? O governo português compraria para fazer circular o jornal de Hipólito aqui. Então Dom João VI tentou comprar também o Correio Brasiliense, apesar dessa operação não ter se concretizado, pelo que se sabe. Né? Mas enfim, era essa relação de permissividade. Por quê? Porque Dom João VI não tinha como fechar o jornal, nem como caçar o Hipólito, porque ele estava na Inglaterra. Tá? Então foi essa relação dúbia, aí, ambígua e tal, que foi a que o Dom João VI conseguiu manter em relação ao Correio Brasiliense. Né? E o público, quer dizer, era um público que era o público do capital comercial, eram os pequenos comerciantes, eram os burgueses, exportadores e tal, não sei o que era quem dependia de informações, né, mais ricas do que as famílias reais lá que ficavam sendo noticiadas
na Gazeta do Rio de Janeiro, né? Então teve uma época que eu li alguns primeiros exemplares do Correio Brasiliense. Ele dava notícias assim, por exemplo, tem um navio com tal mercadoria chegando no porto do Rio de Janeiro, dia tal, né? Eram notícias comerciais que eram dadas, enfim, uma série de tipos de notícias lá que eram úteis para quem queria ganhar dinheiro comprando aquela mercadoria, o que queria se organizar para exportar por aquele navio, né? Então tinha esse tipo de função assim que o jornal também cumpria, além dos grandes artigos de fundo, onde o Hipólito criticava. Então, a timidez da abertura de portos, esse tipo de coisa que a gente viu, tá? E aí, meio que fechando essa discussão aí, qual que vai ser mais ou menos a conclusão a que o Nelson Werneck Sodré vai chegar, né? Ele vai chegar justamente à conclusão de que o que impedia existir jornalismo no Brasil nesse período é a mesma coisa que impedia a existência de uma burguesia sólida e livre, com liberdade comercial. Quer dizer, era o mesmo problema, né? O governo centralizado absolutista, com apoio da Inquisição, ele continuava tendo um grau de rigor em relação à população, né? Que era um grau de rigor que não permitia as liberdades. Então não tinha liberdade. Num lugar que não tem liberdade, não tem liberdade de venda de força de trabalho, você tem mão de obra escrava, né? E aí você não tem circulação de dinheiro, e não tem circulação de dinheiro, não tem capitalismo, né? Então, o problema todo era esse, quer dizer, internamente, como o Brasil não era um país capitalista, era um país escravagista, não tinha condição para ter um comércio capitalista aqui dentro. E o jornalismo, num certo sentido, ele é o retrato dessa sociedade burguesa capitalista. Ele é o filho dessa sociedade burguesa capitalista, como a gente já viu, que está embutida no próprio projeto do iluminismo, né? Quer dizer, numa das suas versões, né, vai desembocar no capitalismo, né? E aí esse atraso, então, fazia com que fosse inviável ter um jornal aqui nos moldes que tinham já nesse período, né, outros países, né, como os Estados Unidos, a própria França, né? Um dos valores fundamentais da Revolução Francesa foi a liberdade de imprensa, né? Mas a Inglaterra também, esse foi um país que já muito antes já tem essa perspectiva, né? E que é uma coisa que, na verdade, o Nelson Werneck Sodré fala logo no início, né, da sua obra, quer dizer que a história da imprensa é a própria história do desenvolvimento da sociedade capitalista. Né? Sem sociedade capitalista não tem jornal, porque jornal depende de venda, depende de liberdade, depende de uma série de coisas que estão no bojo da sociedade capitalista. Você pode colocar defeitos da sociedade capitalista, divisão de classe, pobreza, uma série de problemas, né? Mas, num certo sentido, ela defende a liberdade do indivíduo, do sujeito, que é o sujeito da iniciativa capitalista. Né? Então, é esse paradoxo que no Brasil não está resolvido, porque o Brasil ainda é uma sociedade escravocrata, logo não é capitalista, existe mão de obra escrava, isso não é capitalismo, né? Não dá para ter capitalismo onde tem mão de obra escrava, né? A contradição básica é essa. E aí o que vai surgir aqui, né? Quer dizer, esse tipo de artigo, né? Caracterizado pelo Hipólito da Costa, de um reformista que está no exterior tentando sugerir modernizações para o Brasil, para que as relações exteriores, né, sejam mais fluidas, aconteçam de melhor maneira, quer dizer, defendendo interesses, então, dos parceiros comerciais ingleses, né? Onde ele vai dizer que, por exemplo, há uma última citação aqui do Hipólito, né? Ninguém quer reformas mais do que nós. Isso aqui é o Hipólito da Costa que está dizendo, né? Ele quer reformas, mas que sejam reformas feitas pelo governo e não pelo povo. Tá? Então, o Hipólito da Costa ele quer reformas no Brasil, mas que sejam reformas do Dom João VI para melhorar esse fluxo de trânsito de mercadorias entre o Brasil e países estrangeiros. Ele não quer saber de povo, ele não quer saber de confusão com regime de governo, se é monárquico, se não é, se tem escravidão, se não tem. Isso é um problema que não cabe a ele. Porra, como é que um jornal que se propõe a ser um Correio Brasiliense, quer dizer, um jornal brasileiro, diz que não tem nada a ver com se tem escravo, se não tem dentro do país, né? Então vocês entendem o paradoxo para o qual o Nelson Werneck Sodré chama atenção, e aí nesse sentido ele problematiza, né? De uma maneira que a gente poderia dizer, né?
que são coisas parecidas com jornal, mas não são jornalismo no sentido que a gente viu lá, no sentido iluminista, crítico, radical e tal. Por quê? Porque nunca, né, um jornal de espírito crítico poderia conviver com escravidão e achar que não tinha que mexer com esse assunto, tá? Então, basicamente é isso. Agora, por que não tem esse tipo de jornal aqui, né? Não tem porque simplesmente o regime absolutista junto com a Inquisição queimariam o jornal junto com quem está lendo, né? Para ilustrar isso numa figura para vocês, o que aconteceria é o que aconteceu com Tiradentes e com a turma lá dos Inconfidentes. Quer dizer, era isso. Se pegasse alguém pensando esse tipo de coisa, lendo esse tipo de pensamento, destroçava o corpo do cara em pedacinho assim e colocava em praça pública para todo mundo ver, né? Esse que é o problema real, tá? E aí o que surge aqui no Brasil, na verdade, né? Nesse capítulo aí da imprensa colonial? Surge aquilo que a gente poderia chamar da imprensa áulica, tá? Tirando o exemplo radical da Gazeta do Rio de Janeiro, que era feita por Dom João VI, e o do Hipólito da Costa, que é esse que a gente tentou pintar o quadro para vocês, né, de uma maneira mais clara. O que mais que tinha eram jornais áulicos, quer dizer, jornais de corte, jornais de gente que ganhava dinheiro do Dom João VI. Tá? A mesma coisa que ele tentou fazer com o Hipólito, de comprar o jornal do Hipólito, ele comprava um monte de jornais aqui pelo Brasil afora. Aí, conforme ia surgindo, quer dizer, esses jornais já surgiam com apoio do próprio Dom João VI, não surgiam jornais contrários, críticos. Né? Ou, quando surgiam, eram aqueles tipo Frei Caneca lá e tal, que vai ser fuzilado também. Né? Então, é esse momento histórico que eu estou tentando caracterizar para vocês. Né? Então, que o absolutismo precisava defender-se contra as ideias iluministas vindas de contrabando, porque acabava chegando aqui obras de iluministas, de filósofos e tal, obras críticas, né, que eram as obras que estavam colocando em xeque o absolutismo europeu. E lá na Europa as revoluções burguesas estavam acontecendo, né, desde a Revolução Francesa até a Revolução Alemã, um pouco adiante, quer dizer, havia uma movimentação, pelo menos, de fim do absolutismo, né? Se fosse manter uma monarquia, que fosse constitucional, com leis e tudo mais. Mas aqui não, aqui era absoluto ainda e precisava se defender contra essas ideias liberais, né? A Inglaterra, por exemplo, já era um país liberal, os Estados Unidos já era um país independente, liberal republicano, né? Então esse tipo de movimentação mundial, né, que estava acabando com o absolutismo e que aqui a coroa tentava se defender ainda. Então, até para se defender de uma outra crítica mais feroz feita pelo Hipólito da Costa, o próprio Dom João VI cria um jornal na Inglaterra para rebater as ideias do Hipólito. Olha que maluquice, né? O cara aqui no Brasil, o rei de Portugal, cria um jornal na Inglaterra para circular nos lugares onde o jornal do Hipólito circulava também, né? E para rebater, né? Então era o investigador português que rebatia o Hipólito, né? Criava debates, né, em relação às ideias do Hipólito, desqualificando, dizendo, não, o Hipólito não entendeu por que são só 10 potes que vão abrir, é por isso, aquilo, quer dizer, jogando outros argumentos lá contra o contrabando, contra uma série de coisas lá para defender as atitudes administrativas do governo, tá? E aí meio que o Nelson Werneck cita também um outro jornal engraçado, porque é um jornal que se chamava O Português, que também foi criado na Inglaterra com financiamento do Dom João VI, e que num certo momento ele ganha uma espécie de criticidade lá, e a partir de então ele começa a ser perseguido, o Dom João VI corta o dinheiro e o jornal acaba, né? Então essa relação de dependência em relação ao dinheiro do governo que vai caracterizar a nossa imprensa, infelizmente, até o momento contemporâneo, quem sabe talvez até o futuro. Quer dizer, a dependência da imprensa em relação ao governo que caracteriza esse jornalismo que a gente poderia chamar de áulico, né? Resgatando esse nome de quando ele era realmente um jornalismo de corte. Tá? E aí ele vai citar alguns dados históricos. Então, em Minas, por exemplo, o primeiro jornal de 1824 se chama A Abelha de Itacolomi, né? Então começam a surgir jornais ao longo do Brasil, quer dizer, surgem jornais no Nordeste, né, em vários lugares vão começando a surgir jornais. E em 1817 acontece lá a tentativa de independência em Pernambuco, né, no Nordeste, Bahia, também teve movimentações nesse sentido, né? Mas aí ele cita uma coisa interessante da Revolução Pernambucana, porque efetivamente durante um período lá eles criaram lá um governico lá que ficou um certo tempo até os portugueses chegarem e massacrar todo mundo. Mas enfim, eles criaram lá uma tentativa de independência, né, da região, tá?
e que nesse breve período em que o governo ficou lá ativo e se manteve no poder, né, eles criaram uma Constituição, ia ser um regime constitucional, né? E aí o que o Nelson Werneck Sodré ironiza é o seguinte, é que na Constituição deles tinha liberdade de imprensa, mas desde que não fizesse crítica à religião, nem à Constituição, nem aos bons costumes, nem aos indivíduos. Quer dizer, até mesmo o regime de independência no Brasil também cerceava a liberdade da imprensa, né? Quer dizer, não podia falar mal de padre. Então, esse tipo de coisa que ele vai usar como um argumento para mostrar que a liberdade é uma mentalidade que demora tempo para a pessoa até mesmo se acostumar com a liberdade depois de muito tempo sendo cativo, né? Sendo escravo, tendo a liberdade tolhida. Tá? E aí ele vai finalizar meio que a ideia dele do capítulo dizendo o seguinte, né? O problema da imprensa é, em última análise, um problema político, quer dizer, se existe essa perspectiva da formação de um jornalismo crítico, etc., quer dizer, ele, num certo grau, ele é dependente de condições políticas que permitam a sua própria existência, né? Por quê? Porque ele implica em despesas, ele implica em investimento de tempo, ele implica numa série de coisas que quem está fazendo aqueles investimentos tem que ter um retorno, né? E esse retorno, ele só efetivamente se libera dessa influência de governos e tudo mais, para poder ser crítico em relação ao governo, para poder ser crítico em relação à religião, né? Quer dizer, ele só vai se liberar dessas amarras a partir do momento que ele tiver independência financeira. E isso só acontece numa sociedade capitalista plenamente estabelecida. Esse é o paradoxo, esse é o problema, tá? De por que uma imprensa no Brasil, mesmo no início do século XIX, segundo o Nelson Werneck Sodré, ainda não é jornalismo livre. Tá? A gente pode dizer, existem jornais. Sim, tem algum grau de criticidade? Tem. Principalmente no Hipólito, porque ele tinha algum grau de liberdade. Então, a gente pode entender ali, né, no próprio Hipólito, já um jornalismo brasileiro. Por quê? Porque ele era crítico, ele lançava luz contra as obscuridades do governo Dom João VI. Tudo bem, então isso aí já é jornalismo. Sim, mas mesmo assim é limitado, quer dizer, ele tinha compromissos tais com a burguesia inglesa que faziam com que ele não tecesse críticas a respeito da escravidão no Brasil, por exemplo. Tá? Então vocês estão entendendo, né? Qual que é o problema, né, do jornalismo? O problema é que quando ele coloca esse papel, esse lugar da criticidade, né, logo em seguida a gente já vai ter que entender qual é o grau da criticidade. Quer dizer, a criticidade vai até, tem que abrir os poros, mas não chega, não tem que liberar escravo. Tá? Não chega em mulher tem que ter direitos sociais, não chega em. Vocês estão entendendo, quer dizer, tudo bem, surgir a criticidade já é uma coisa interessante. Agora, o grau da criticidade, quer dizer, o que se espera da criticidade é uma liberdade absoluta, que isso, infelizmente, é uma meta que até hoje a gente não atingiu. Por isso, o Clóvis Rossi vai falar de liberdade de empresa, né? Porque a gente não tem liberdade absoluta, a gente tem liberdade dentro de uma sociedade capitalista onde as empresas jornalísticas produzem. Vocês estão entendendo a problematização, né? Mas o interessante de estudar a história da imprensa é justamente entender isso na raiz, na origem, porque na origem as coisas estão mais puras, né? Elas são mais fáceis da gente entender e até mesmo a distância também coloca um pouquinho mais essa facilidade, tá? Mas vocês percebem, num certo sentido, como que essas abstrações teóricas, né, mais genéricas, né? Jornalismo é a razão, a transparência, jogando luz na obscuridade, do contra as tradições, tal. Quando você vai para a prática, quer dizer, para a situação histórica, como isso fica todo matizado, como ficam graus de liberdade, né? Quer dizer, como a coisa fica efetivamente mais difícil de entender, mas por outro lado mais rica, porque essa é a história. Quer dizer, foi isso que aconteceu na realidade, né? Quer dizer, esses são os fatos do desenvolvimento do nosso jornalismo, tá bom? Então isso vai ficando mais interessante, tá? A partir da aula que vem a gente entra naquilo que então o Nelson Werneck vai dizer que foi o primeiro momento onde o jornalismo teve um espaço, digamos assim, de liberdade mais interessante, né? E aí a gente continua então com esse assunto, tá? Tem uma coisa que o Nelson Werneck fala logo na introdução do livro dele, mas eu estou esperando para falar isso um pouquinho mais para frente, porque infelizmente, né? Quer dizer, quando ele vai tentar caracterizar como que é fundamental o desenvolvimento, então,
da sociedade capitalista para que o jornalismo realmente se implemente numa sociedade, né? E o nosso problema é o seguinte, que isso efetivamente só vai acontecer no Brasil no século XX. Então eu estou segurando um pouco essa análise para dar ela um pouco mais lá para frente, para não ficar uma coisa que a gente falou aqui, depois lá na frente, que é onde vai fazer mais sentido, a gente vai perder essa informação, tá? Mas fica por aí, a indicação então da leitura que vocês façam a partir de agora do capítulo A Imprensa da Independência, que é justamente onde vai surgir esse primeiro momento aí de liberdade mais interessante. Até a próxima, então. Aliás, desculpem, eu vou passar o finalzinho ainda aqui na aula do documentário lá do Hipólito, porque nesse finalzinho vai ficar mais clara essa questão da influência dos ingleses e tal. Tá? Então eu vou finalizar a aula com esse ainda trechinho de vídeo. Quando ele chegou em Londres, tanto quanto se sabe, ele não era um homem rico. Ele tinha que ganhar vida para viver. E quem pagava a conta? A nota fiscal, quem é que cobria? E aí temos que reconhecer que isso foi feito às custas da maçonaria inglesa. Ele era maçom, a maçonaria inglesa bancou, de certa forma, todo o projeto dele. O projeto dele e a própria existência dele, a sobrevivência dele. Ele vivia bem em Londres. Diferentemente de Portugal, onde a maçonaria era algo proscrito, na Inglaterra era algo que estava nos salões da nobreza, né? Que estava na anteporta do governo. É fácil imaginar que, em muitos momentos, os interesses da maçonaria inglesa, os interesses da Inglaterra devem ter andado juntos. Eu acredito que ele era mantido pela maçonaria, da qual faziam parte as pessoas mais importantes, né? Principalmente os grandes comerciantes ingleses, né? A burguesia inglesa, que mandava de alguma forma naquele contexto, os grandes comerciantes que comerciavam com a Austrália, com os Estados Unidos, eram maçons. A maçonaria é uma coisa que abrigou esses ricos do mundo todo. E essas pessoas tinham interesse no comércio com o Brasil e deviam ter suas relações. A máquina política inglesa, que era das mais sofisticadas, era a potência mais avançada, que mais se aproximava de uma potência moderna, era a Inglaterra. Ele tinha tudo isso a seu serviço. Daí a sua capacidade de saber das coisas antes delas acontecerem, ou logo depois de terem acontecido, e ele poder fazer um jornal bastante atualizado. O Hipólito, ao montar o Correio Brasiliense, em parte, está procurando uma maneira de sobreviver pecuniariamente. Quer dizer, era um jornal que nasceu para ser vendido e daí dar uma sobrevivência ao seu editor. Eu não acredito que ele vivesse da venda do jornal. Acho que mesmo a subscrição não valeria. Eu acredito que ele tinha outras atividades. Acredito que ele tinha patrocínios, aquela polêmica em torno do apoio ou não, dele ter sido subornado ou não. Eu descarto completamente, acho isso uma bobagem, porque o Hipólito da Costa sempre foi um torcedor do Dom João VI. E houve uma tentativa da coroa portuguesa comprar 500 assinaturas dele. E houve negociações formais e legítimas. É claro que se o negócio tivesse materializado, talvez ele não fosse tão independente assim como conseguiu ser. Mas isso é uma suposição. A imprensa, nesse momento, tem um papel doutrinário. Claro. Ele está querendo formar essa elite. Aqueles textos, aqueles artigos são para convencer as pessoas que a liberdade de imprensa é fundamental, que o parlamento é necessário, né, que a transparência das contas públicas, era um cara vantagem disso, aquelas críticas aos ministros corruptos de Dom João, né, aquilo tudo é um trabalho de fazer a cabeça dessa elite. Quase todas as edições sempre tem uma palavrinha, até de crítica à imprensa. Né? Sobretudo, falando em liberdade de imprensa. Ele era realmente não apenas um homem que usava a liberdade, ele estava preocupado em defender a liberdade de imprensa, porque sabia que ela é essencial para o desenvolvimento político de um país.
O Correio devia ser lido, suponho, pelas elites, claro. Aliás, tudo era voltado para uma elite que estava formando, não havia essa ideia ainda de um povo brasileiro. O próprio Brasil, né, na visão do estrangeiro, eram, na verdade, as possessões portuguesas na América. Então, a ideia, me parece, era abarcar, e ele vai fazer isso, o máximo de coisas relativas ao que se poderia chamar de escrita, né, de literatura também, mas que vão da filosofia a outros conhecimentos. Um indivíduo que abrange o bem geral de uma sociedade vem a ser o membro mais distinto dela. As luzes que espalha tiram das trevas ou da ilusão aquele que a ignorância precipitou no labirinto da apatia e do engano. Ninguém mais útil do que aquele que se destina a mostrar com evidência os acontecimentos do presente e desenvolver as sombras do futuro. A Inquisição não podia atingi-lo em Londres, a sua tipografia não estava sujeita às ordens da Inquisição, portanto, nada podia ser feito contra ele fisicamente. Não é? Tentou-se fazer competição com ele. A coroa portuguesa, mais tarde, lançou em Londres um concorrente chamado o Investigador Português para competir com o Correio Brasiliense. Mas isso é legítimo. Para combatê-lo, acabou mandando gente para produzir jornais escritos e impressos em português em Londres. Então se criou uma situação realmente fantástica, que era de, ao mesmo tempo, se discutir o pró e o contra, o sim e o não, sobre assuntos do mundo luso brasileiro em Londres, em português, e não nem em Portugal, nem no Brasil. Não há por que recear que o povo do Brasil não seja capaz de constituir o seu governo representativo e conduzir os seus negócios políticos mais ou menos bem e aprendendo com a sua própria experiência. Se os povos do Brasil, sinceramente, desejarem ter um governo constitucional e uma racionável liberdade, não precisam mais do que agir de boa fé e se livrarem daquele orgulho e arrogância que tem sido o principal defeito em Portugal. Porque o primeiro passo para sermos sábios é convencer-nos do que precisamos saber e aprender. Para se pôr em marcha a Constituição, pela parte que pertence aos povos, não achamos que seja necessário nem grandes mistérios, nem extraordinários conhecimentos. Basta que o governo deixe agir o bom senso do povo e não lhe embarace a faculdade de raciocinar, como fazia o governo passado. Então, Gonçalves Ledo, por exemplo, ele era um republicano, na verdade, né? Então ele defendia a independência do Brasil, mas montando-se uma república. Já a ala do Bonifácio e outros era uma ala em que se defendia o liberalismo, se defendia a monarquia constitucional. Então não há um projeto de digamos, Brasil único da maçonaria. Isso não existiu. O que existia era a participação de maçons, praticamente todos, nesse sentido da independência, só que uns pensando em república, outros pensando em monarquia constitucional, todos pensando em liberalismo econômico e um regime constitucional. O Zé do Bonifácio, num discurso na Academia de Ciência em Lisboa, vai falar disso. Esse grande Portugal que está lá do outro lado, essa pátria filha da outra pátria que agora precisa se emancipar e tudo, eles que estão de fora pensam o Brasil assim, né? Eles podem imaginar uma pátria gigantesca, continental, que vai ser um outro Portugal muito mais poderoso do que era aquele Portugal que eles amavam. Havia aí, desde Pombal, essa birra com a forma como Portugal tinha ficado para trás no desenvolvimento, né? na Revolução Industrial que acontecera toda na Inglaterra com o ouro do Brasil, e Portugal patinando, sem indústria, sem nada. Então esse é um momento especial da história e que vai marcar a divisão de pessoas que nem o Hipólito, né? Porque essas pessoas que amavam Portugal, que se diziam portugueses, ninguém era brasileiro. Eram portugueses nascidos no Brasil, né? Os brasileiros eram os comerciantes que faziam negócio com o Brasil, e brasilienses eram os portugueses nascidos no Brasil. Porque, na verdade, o Hipólito não fica apregoando, como alguns pensam, ao longo
do seu jornal, A Independência do Brasil, ele vê o mundo da língua portuguesa como um mundo só, Portugal e Brasil como uma coisa só, como uma unidade política só. Só muito no fim é que, quando o movimento da independência já tinha eclodido, é que ele vai compreender que é irreversível isso. Ele vem acompanhando o desenvolvimento da situação política no Brasil, já convencido da independência, e ele é o grande repórter da independência. Se nós nos debruçarmos sobre as últimas edições que ele fez, de 1822, nós vamos ver que ele não faz referência ao grito do Ipiranga. Não há grito do Ipiranga, mas há sim as guerras, as lutas pela independência da Bahia. Isso há uma referência, aliás, há várias referências bastante visíveis, nítidas. E também a aclamação do imperador Dom Pedro I em outubro. Há um contraste que é muito explorado pela historiografia, que é entre o intenso apoio do Hipólito ao movimento de libertação das colônias hispânicas e a rejeição dele ao movimento de 1817 em Pernambuco. Ele vai condenar aquela insubordinação contra um rei com o qual ele se identificava e que ele via como bom para o Brasil. O crescimento do Brasil entre 1808 e 1822 é extraordinário. Pouco mais de uma década, o país dá uma virada, cria-se as condições para o país se autonomizar. Em uma palavra, o Brasil pode e quer ser independente. Sua independência está declarada e já é de fato uma nação livre e soberana. Estão convocados os seus representantes para determinar sua forma de governo. E isto não por um começo ilegal contra autoridades do soberano e governo existente, como sucedeu em Portugal, mas com legalidade inaudita na história das nações. Dá-se a independência do Brasil em setembro de 22. Ele, em reconhecimento pelos serviços prestados, ele é nomeado o primeiro cônsul brasileiro em Londres. Ele tem a nomeação, mas ele aparentemente não tomou posse, ficou doente e logo em seguida, em 23, ele morre. E teve o dissabor de não poder voltar nunca ao Brasil, porque quando ele ia voltar, possivelmente como diplomata ou a serviço de Dom Pedro, infelizmente morreu precocemente. A vida política dele, a vida ativa dele é de 1808 a 1823, sendo que o jornal parou em 22. E por que o Hipólito para de fazê-lo? Para de fazê-lo porque ele diz: agora já há liberdade de imprensa no Brasil, então não é mais necessário que eu faça aqui. Ele e o jornal são uma coisa só. Não se pode falar em Correio Brasiliense sem falar em Hipólito José da Costa, e não se pode falar em Hipólito José da Costa sem falar no seu produto, nessa sua devoção, na sua crença na cultura, nas ideias. Então é isso, né? Nesse finalzinho a gente até começou a avançar o que vai ser um pouco o tema da próxima aula, mas aí a gente finaliza o assunto Hipólito e até a próxima aula, então. Obrigado.